Você já ouviu falar sobre as 10 pragas do Egito, certo? Um dos relatos mais impactantes da Bíblia. Sangue no rio, chuva de sapos, enxames de gafanhotos, escuridão total e, por fim, a morte dos primogênitos. Mas, e se eu te dissesse que esse evento tão cinematográfico e quase inacreditável pode ter mais camadas do que imaginamos? E se por trás dos milagres existirem pistas históricas, científicas e até ecológicas que nos fazem ver tudo de um jeito diferente, sem perder o sentido espiritual da história? A jornada começa com uma pergunta provocadora. O que é milagre? É aquilo que desafia as leis da natureza? Ou é justamente quando a natureza se alinha de forma tão extraordinária que só pode ser obra de algo maior? Hoje vamos explorar o enigma das 10 pragas do Egito com olhos curiosos, abertos para a fé, para a ciência e para o que está além da explicação. Para isso, voltamos no tempo. Muito antes dos filmes de Hollywood, das pregações, dos debates em universidades, existia um povo oprimido, vivendo sob o domínio de um império que parecia eterno, o Egito Antigo. Imagine um mundo onde os deuses tinham rosto animal, onde o Rio Nilo era adorado como fonte de vida e temor, e onde os hebreus viviam como escravos. Séculos de opressão tinham apagado quase toda a esperança, até que algo começou a mudar. Um homem, nascido hebreu, criado como príncipe egípcio, reaparece depois de anos de exílio no deserto com uma mensagem ousada: "Deixe meu povo ir." Esse homem era Moisés, mas ele não se via como herói. Na verdade, ele resistiu ao chamado. Tinha medo, tinha dúvidas. Era gago, inseguro e fugido da justiça egípcia por ter matado um capataz em defesa de um escravo. Alguém assim, libertador? Improvável. A cena da sarça ardente no deserto é simbólica por vários motivos. Primeiro, porque mostra que algo aparentemente morto e seco, um arbusto no meio do nada, pode ser veículo do sagrado. Segundo, porque revela que o divino não se manifesta necessariamente com grandiosidade, mas com intimidade, com nome. Eu sou o que sou. E terceiro, porque Moisés é chamado para agir, mesmo se sentindo incapaz. Ao voltar ao Egito, Moisés leva consigo mais do que uma mensagem. Ele carrega sinais. Mas o verdadeiro sinal não era transformar a água em sangue ou fazer um cajado virar serpente. O verdadeiro sinal era a resistência, a insistência, o confronto direto com a autoridade máxima do mundo conhecido, o Faraó. É nesse cenário de conflito entre libertação e opressão, fé e poder, que as pragas começam. Mas antes de entrarmos nelas, precisamos entender o peso do pedido de Moisés. Ele não estava só pedindo uma folga para os hebreus. Ele estava desafiando o sistema de produção do império. Estava tocando no nervo da economia, da religião e da política egípcia. O faraó não podia simplesmente ceder. Fazer isso seria reconhecer que há uma autoridade maior do que ele, algo impensável para um Deus-rei. Assim, quando Moisés diz: "O Deus dos hebreus me enviou para te dizer, deixe meu povo ir", a resposta do faraó não é apenas teimosia, é orgulho, medo e, acima de tudo, uma guerra de símbolos. O confronto não é só humano, é espiritual, cósmico, e então começa a tempestade. A água do Nilo se torna sangue. Não sabemos exatamente o que isso significa, mas relatos bíblicos e teorias científicas sugerem que pode ter havido uma proliferação massiva de algas vermelhas tóxicas, uma maré vermelha de água doce. Isso não só tornaria a água inutilizável, como também sufocaria peixes e alteraria toda a cadeia ecológica do Nilo. Com os peixes mortos e a água contaminada, o segundo efeito aparece: uma invasão de rãs. Sem predadores naturais e empurradas,
Para fora do rio, elas invadem as casas, cozinhas, camas. Quando morrem, apodrecem, trazendo moscas e insetos, terceira e quarta pragas. Cada praga parece ter um gatilho natural, mas também uma precisão quase simbólica demais para ser coincidência. E aí vem a pergunta: será que Deus usou a natureza como ferramenta? Será que os elementos se alinharam de forma sobrenatural? Ou será que esses fenômenos aconteceram naturalmente, mas foram interpretados como sinais divinos por um povo com fé em meio à dor? Enquanto essas pragas se desenrolam, é impossível ignorar o quanto elas atingem diretamente os deuses do Egito. O Nilo era divino. Os sapos eram associados à fertilidade. O sol, apagado na nona praga, era representado por Ra, o deus supremo egípcio. Ou seja, cada praga parece um ataque simbólico aos pilares da religião egípcia. O que era apenas libertação, agora é também desconstrução. Mas o faraó resiste. A cada praga, ele promete libertar o povo, mas muda de ideia quando a situação melhora. Um padrão que não parece tão estranho para quem conhece a natureza humana: medo, promessas, conforto, esquecimento. E então chegamos à última praga, a mais devastadora, a mais dolorosa, a morte dos primogênitos. Nesse ponto, a narrativa muda de tom. Já não é mais apenas um confronto externo, mas uma preparação interna. O povo hebreu é instruído a se preparar, a marcar suas portas com sangue, comer com pressa. Uma noite de passagem, de travessia. Daí vem o nome, Pessach, Páscoa, passagem. O que exatamente aconteceu naquela noite? Teorias científicas tentam explicar. Alguns falam em contaminação de grãos por fungos que afetam apenas os primeiros filhos por serem os que recebem porções maiores. Outros mencionam o acúmulo de gases tóxicos nas casas mais fechadas, mas nenhuma explicação resolve tudo. E talvez essa seja a chave. A fé não anula a investigação, e a ciência não exclui o milagre. Talvez o que chamamos de milagre não seja algo que quebra as leis da natureza, mas que as usa de forma tão precisa, tão sincronizada, que parece impossível. Ou talvez seja algo que não podemos mesmo entender com os nossos olhos. E tudo bem. O importante é que a história de Moisés nos obriga a pensar, a duvidar, a investigar e também a acreditar. Mas essa é só a primeira parte da nossa jornada. Moisés e Arão, com a coragem de quem sabe que carrega algo maior do que si mesmos, entram no palácio do faraó. Eles não têm exércitos, não têm armaduras, apenas um cajado, uma mensagem e fé. Diante do trono, dizem a frase que mudaria a história. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa meu povo ir. Mas o faraó não é um homem comum. Ele é o coração de um império, o filho dos deuses, o símbolo vivo da estabilidade egípcia. Abrir mão dos hebreus não é só perder força de trabalho, é admitir fraqueza, é perder o controle. A primeira resposta do faraó é sarcástica: quem é esse Deus para que eu obedeça à sua voz? Uma pergunta que ecoa além da história bíblica. É a pergunta de todo poder arrogante quando confrontado com algo que não pode controlar. O desafio está lançado. O faraó endurece ainda mais a servidão dos hebreus. Ordena que continuem a produzir tijolos, mas agora sem receber palha. Quer esmagar o espírito deles, destruir qualquer esperança. Moisés se desespera, questiona a Deus, e a resposta que recebe é simples: continue, volte, insista. E assim começa a sequência de pragas. A primeira é um golpe direto no coração do Egito. O rio Nilo, sua veia vital, torna-se sangue, literalmente. Houve uma proliferação de dinoflagelados vermelhos, algas microscópicas que tingem a água, matam os peixes e tornam tudo tóxico.
Esse fenômeno é conhecido como maré vermelha e já foi documentado em várias partes do mundo. A água fede, os peixes morrem, o povo entra em pânico e, mesmo assim, o faraó endurece o coração. Em seguida, surgem as rãs. Em número impressionante, saem das águas contaminadas e invadem tudo. Casas, camas, templos, quando morrem, geram mais podridão. A decomposição das rãs atrai nuvens de moscas e mosquitos, possivelmente identificadas nas pragas seguintes como piolhos e enxames de moscas. A cada ciclo, uma consequência ecológica. A morte dos peixes e o desequilíbrio da fauna aquática permitiram que os insetos proliferassem descontroladamente. As moscas atacam tudo, os animais adoecem. Começa uma praga que mata os rebanhos egípcios, cavalos, camelos, bois, ovelhas. Os hebreus, por outro lado, continuam protegidos. Essa distinção é central. O texto bíblico insiste: as pragas atingem os egípcios, mas não os hebreus. Coincidência geográfica ou intervenção seletiva? A sexta praga, feridas e úlceras. Um pó lançado ao ar por Moisés se transforma em tumores e chagas na pele das pessoas. Cientificamente, já se especulou sobre cinzas vulcânicas tóxicas ou mesmo doenças infecciosas agravadas pelas más condições sanitárias provocadas pelas pragas anteriores. Moscas podem carregar bactérias. A podridão atrai peste. A sequência tem lógica ecológica, mas o tempo e o foco parecem guiados. Na sétima praga, o céu responde. Uma tempestade de granizo, fogo e trovões cai sobre o Egito. A destruição é maciça. Árvores, plantações, animais, tudo é devastado. Relatos arqueológicos egípcios, como o famoso Papiro de Ipuwer, mencionam um Egito em caos, onde a terra é açoitada por fogo e gelo. Seria esse um eco das pragas bíblicas? Depois, os gafanhotos. Eles consomem o que sobrou, devoram os campos, cobrem o sol, um apocalipse agrícola. Até hoje, enxames de gafanhotos são registrados em desertos africanos. E a ciência já mapeou como mudanças climáticas e umidade favorecem sua multiplicação. O que impressiona no relato bíblico é o timing e a magnitude. Nada escapa. E ainda assim, o faraó resiste. A nona praga é simbólica ao extremo. Escuridão total. 3 dias sem luz. Ra, o Deus Sol, silenciado. Já foram propostas explicações como tempestades de areia densa, nuvens de cinzas vulcânicas ou mesmo eventos atmosféricos extremos que bloqueiam a luz do Sol. Seja qual for a origem, o efeito é o mesmo. Medo, desorientação, um aviso sombrio. Mas a mais temida ainda está por vir. A 10ª praga. A morte dos primogênitos. Diferente das anteriores, essa praga envolve um ritual. Deus instrui os hebreus a sacrificar um cordeiro, usar o sangue para marcar as portas e se prepararem para partir. Uma noite de espera, de silêncio, de pressentimento e então, um grito, vindo de todas as casas do Egito. Alguém morre em cada lar. Os primogênitos, símbolo de continuidade, força, herança, são tirados, até o filho do faraó. A partir daqui, o que era resistência se transforma em rendição. O faraó manda que Moisés e seu povo partam imediatamente. O êxodo começa, mas será que foi mesmo uma força sobrenatural que tirou a vida dos primogênitos? Alguns cientistas propõem que a morte pode ter sido causada por micotoxinas, fungos invisíveis, que contaminam alimentos mal armazenados. Os primogênitos, por serem os primeiros a comer, teriam sido os mais afetados. Outra hipótese menciona liberação de gases tóxicos no subsolo, que se acumulariam em casas fechadas. Os filhos mais velhos, que dormiam no chão em muitos lares,
seriam os primeiros atingidos. Essas explicações, embora fascinantes, não invalidam o significado da narrativa. Elas levantam uma possibilidade. E se Deus usou elementos naturais para realizar seus planos? Isso não diminuiria o impacto espiritual das pragas. Ao contrário, tornaria o milagre ainda mais misterioso. Pois não seria uma quebra das leis naturais, mas uma sincronia tão precisa que beira o impossível. Há ainda quem relacione os eventos a uma catástrofe natural maior. A erupção do vulcão Terra, na ilha de Santorini, por volta de 1600 a.C. Essa erupção foi tão intensa que causou terremotos, tsunamis e mudanças climáticas em todo o Mediterrâneo. Seria possível que essa explosão tenha provocado uma série de efeitos em cadeia no Egito, refletindo nas pragas? Alguns estudiosos acham que sim. A liberação de cinzas vulcânicas teria contaminado o Nilo, matado os peixes, gerado tempestades ácidas, escurecido o céu e desestabilizado toda a região. Mas mesmo que tudo isso seja verdade, o momento, a ordem e o impacto específico sobre o povo hebreu continuam sendo um enigma. E é aqui que ciência e fé se encontram, ou se encaram. A ciência busca entender o como, a fé, o porquê. O conflito só surge quando confundimos os papéis. A Bíblia nunca foi um tratado científico, e a ciência nunca teve como missão declarar sentido espiritual. Mas quando ambas caminham juntas, o mistério cresce e também a admiração. As pragas do Egito não são apenas um castigo, são uma desconstrução simbólica da ordem egípcia. Cada deidade local é confrontada, cada estrutura de poder é abalada. E tudo isso é feito não com armas, mas com água, insetos, céu e silêncio. Talvez esse seja o recado maior. Quando tudo parece fora de controle, há uma força agindo. Não sempre visível, nem sempre compreensível, mas presente. A história das pragas é mais do que uma coleção de desastres. É um chamado à libertação e à reflexão. Porque muitas vezes precisamos ver o mundo virar de cabeça para baixo para entender o que realmente nos aprisiona. E quando essa libertação chega, ela não é tranquila. Ela exige movimento, coragem e uma travessia. A essa altura, a narrativa das 10 pragas já foi contada. Os hebreus estão a caminho da liberdade. Mas a história que começa com um cajado e termina com um mar se abrindo vai além dos eventos físicos. Agora é hora de mergulhar mais fundo, porque toda grande história tem camadas invisíveis, e é nelas que a transformação acontece. Vamos começar com uma pergunta que pode incomodar alguns. E se tudo isso for apenas um mito, um conto simbólico, uma tradição exagerada com o tempo? Há quem veja assim. Muitos estudiosos consideram a história do Êxodo uma construção literária, uma narrativa para dar identidade a um povo, não necessariamente um registro factual. Mas mesmo os mais céticos admitem: algo profundo aconteceu. Porque as histórias que sobrevivem milhares de anos não o fazem por acaso. Elas tocam algo essencial. E neste caso, há evidências arqueológicas, registros paralelos, teorias naturais e fragmentos históricos que apontam para algo, mesmo que não saibamos exatamente o que. A ciência não tem todas as respostas, a fé também não, mas quando as duas se escutam, surgem perguntas novas, e essas perguntas podem nos transformar. Pense no impacto dessa história para um jovem hebreu, escravizado, sem direitos, sem nome, ouvindo que há um Deus que vê sua dor, que não se esqueceu que envia alguém, um homem comum, para libertá-lo. Pense no poder disso. Moisés não é um herói infalível, muito pelo contrário. Ele é inseguro, gago, hesitante, recusa a missão várias vezes, questiona Deus, sente medo, erra, mas é justamente por isso que ele se torna tão humano e tão próximo de nós.
Moisés representa aquele momento em que somos chamados a algo maior e pensamos, não sou capaz, mas ainda assim, vamos. E no caminho, descobrimos que a força não estava em nós, mas naquilo que nos chamou. A história das pragas, da saída do Egito e da jornada pelo deserto é uma metáfora viva sobre o processo da libertação pessoal. Primeiro vem o desconforto, o reconhecimento de que estamos presos. Depois, a resistência, o sistema que não quer nos deixar ir. Então, vêm os sinais, os choques, os colapsos, que nos obrigam a ver o que evitávamos. E por fim, a travessia, sempre difícil, sempre arriscada, mas absolutamente necessária. Moisés não apenas liberta um povo, ele nos ensina a sair do que nos aprisiona. Ele é símbolo da coragem que brota no caos, da fé que caminha mesmo quando tudo parece impossível, do líder que aprende a liderar enquanto lidera, errando, ouvindo, crescendo. Agora, voltemos à pergunta: e se essa história for real? Há quem diga que a ausência de provas diretas do Êxodo enfraquece sua credibilidade. Mas devemos lembrar, estamos falando de eventos que aconteceram há mais de 3.000 anos, em regiões de difícil escavação, envolvendo povos marginalizados que pouco registravam sua própria história. A ausência de evidência não é evidência de ausência. E muitos relatos do mundo antigo só vieram à tona séculos depois, graças a achados inesperados. Há também registros egípcios, como o já citado Papiro de Ipuwer, que descrevem um Egito em colapso, o rio em sangue, a escassez, o clamor dos pobres, os escravos que escapam. Coincidência? Talvez, mas talvez não. Mais do que isso, a continuidade dessa narrativa por milênios, sua repetição em culturas diferentes, sua força simbólica e espiritual, tudo isso aponta para algo que vai além da verificação empírica. Aponta para uma verdade que se transmite por impacto, não por comprovação. E talvez seja justamente aí que a história ganha sua maior força. Porque no fim, não estamos apenas tentando descobrir se Moisés existiu. Estamos tentando descobrir o que Moisés significa. E isso muda tudo. Talvez a pergunta mais importante não seja se os milagres aconteceram, mas se eles ainda podem acontecer. Se ainda há possibilidade de libertação quando tudo parece perdido. Se há sentido mesmo no sofrimento. Se há um caminho mesmo quando o mar está fechado. E essa é a beleza da história de Moisés. Ela não termina com a travessia. Ela continua no deserto, no aprendizado, nos erros, na transformação. Ela continua em cada pessoa que decide deixar para trás uma vida de escravidão, seja externa ou interna, e se colocar a caminho de uma promessa, mesmo sem saber o que vai encontrar. E se há algo que Moisés nos ensina, é que a liberdade é um processo, um passo de cada vez, uma escolha constante, uma fé que se renova. Talvez por isso essa história siga viva, porque todos nós, em algum nível, ainda estamos atravessando o nosso deserto. Ao longo dessa jornada, navegamos por águas turbulentas de fé, história, ciência e emoção. Revisitamos a saga de Moisés, não como uma lenda distante, mas como uma lente poderosa para enxergar o nosso próprio tempo e talvez o nosso próprio coração. Porque no fundo, a história de Moisés é a nossa história. Todos nós já estivemos no Egito em algum momento, presos em situações que pareciam não ter saída, escravizados por medos, padrões, vícios, traumas ou simplesmente pela rotina que nos anestesia. Todos já nos sentimos pequenos demais diante de gigantes, diante de faraós modernos que controlam, oprimem ou esmagam sonhos. E todos nós já escutamos aquela voz interna, suave e insistente, dizendo: você nasceu para mais. Talvez,
essa seja a maior verdade que Moisés revela. O impossível só parece impossível até alguém ousar obedecer ao chamado. Ele não era perfeito, não era corajoso, não era eloquente, mas mesmo assim foi. Mesmo assim confiou. E mesmo assim foi usado para algo que ninguém imaginava. E você? Em que momento da sua história você está? Está no Egito, sentindo o peso das correntes? Está vendo sinais ao seu redor, mas sem entender o que fazer? Está diante de um mar, sem saber como atravessar? Ou será que já atravessou, mas agora se vê perdido no deserto? Seja qual for a sua etapa, saiba, essa história antiga fala com você. Ela não te exige uma fé cega, mas um coração desperto, um olhar curioso, uma mente que se permite questionar. E também crer a fé, quando se mistura com curiosidade e coragem, não vira ilusão, vira descoberta, vira movimento. E é isso que estamos propondo aqui. Que você veja as histórias bíblicas não apenas como mitos ou doutrinas, mas como mapas para o humano. Mapas que apontam possibilidades, que inspiram decisões, que mostram que, às vezes, o mar se abre quando damos o primeiro passo. Pode parecer romântico, pode parecer loucura, mas o mundo foi mudado inúmeras vezes por pessoas que acreditaram em algo maior do que elas. E Moisés foi uma dessas pessoas. No fim, pouco importa se você acredita que todas as pragas aconteceram exatamente como está escrito. O que importa é o que essa história provoca em você. Ela te move? Te incomoda? Te convida a repensar sua própria vida? Se sim, então ela ainda cumpre seu propósito. E se chegou até aqui, é porque essa jornada também é sua. Obrigado por fazer parte dela. Se este vídeo te inspirou, te fez pensar ou sentir algo, compartilhe com alguém. Vamos espalhar histórias que libertam, porque o mundo precisa, agora mais do que nunca, de gente disposta a escutar o invisível, a caminhar no desconhecido e a acreditar que, mesmo em tempos difíceis, há um caminho que se abre. Como diria o próprio Moisés diante do mar: não temais, permanecei firmes e vereis a libertação.